vestido branco acabou de chegar. Graças a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Maravilhas. Irmãos, sem perda de tempo, queiram abrir vossas Bíblias no livro do Antigo Testamento, qual escreveu Neemias. Livro de Neemias, capítulo 4. Enquanto os irmãos procuram, convido a minha esposa a estar louvando juntamente comigo, para que Deus continue agindo nesse lugar. Amém? Que não há outro além de ti. Meu Deus, é o Deus impossível. Aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, meu favor. Aleluia. Favoreça a Deus. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o meu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia, Deus. Deus do impossível. Deus do impossível. Oh, aleluia. Deus do impossível.
Amém, irmãos? O impossível. E crê no Deus do impossível, faz assim. Você está na presença de Deus. Aleluia. Amém? Aleluia, graças a Deus. Livro de Neemias, capítulo 4. Todos se encontraram? Amém. E diz assim: quando Sanbalate soube que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu Deus. Então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria: que fazem estes bravos judeus? Será permitido a eles isto? Ofereceram sacrifícios? Acabaram num só dia? Vivificarão nos montões dos pós as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, que disse: ainda que quem vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faze recair seu opróbrio sobre a cabeça deles, e que sejam um despojo na terra do cativeiro. Amém? Graças a Deus, aleluia. Meus irmãos, esse livro do Antigo Testamento, um livro muito conhecido, porque nós sabemos que Neemias foi um homem diretamente usado por Deus. Neemias era um homem, pastor Eduardo, que era uma intimidade tamanha com Deus. Neemias agora era um judeu. Neemias então sai da Judéia e vai ao sentido da Pérsia. Neemias agora ele chega até um palácio que quem reina é o rei Artaxerxes. Esse rei agora ama muito o trabalho daquele copeiro. E o trabalho de um copeiro naquela época não era qualquer tipo de trabalho. Era um trabalho, pastor Aguinaldo, que tinha que dar a vida. Um trabalho, meu irmão, pastor Josimar, que tinha que ter muita seriedade. Porque todos os alimentos que eram prestados, que eram feitos dentro daquele palácio, eram levados até aquele copeiro. Primeiramente, aquele copeiro, irmão Jovito, se alimentava daquele alimento, olhava para o seu rei, esperava um instante, então assim falava: prova, meu rei. Porque todo aquele que presta um serviço, então naquela época, tinha que ter esse tratamento alinhado. Porque naquela época tinha muitas perseguições, muitas ciladas, muitas astúcias, onde então todos os inimigos preparavam várias ciladas para tentar tomar o reinado daquele povo. Neemias agora, certa feita, vem então do seu irmão agora, por nome de Anani. Seu irmão vem de Jerusalém, seu irmão sai de Jerusalém, seu irmão vem de Jerusalém e então chega até a Pérsia. Quando o seu irmão Anani chega até a Pérsia, ele começa a procurar aonde seu irmão trabalhava. Ele começa a perguntar daqui, perguntar dali, mas o seu irmão tinha um trabalho de destaque, o seu irmão tinha um trabalho de posição. Bastava perguntar aonde é que está trabalhando Neemias, o copeiro do rei, que todos facilmente, pastor Amires, iam indicar. Porque naquela época o reinado em a cidade era um só, então o palácio também deveria ser um. Então agora aquele homem se dirige até o palácio. Ele pede para falar com o seu irmão. Ele entra então dentro do palácio. O seu irmão vem até ele e fala: pois não, isso com outras palavras. Agora então o seu irmão Anani começa a falar com Neemias. Neemias agora começa a mudar o seu semblante, pastor Ivan. Neemias agora começa a ficar preocupado, porque Anani não vem trazendo notícia boa. Anani não vem trazendo notícia que vai prestar um sorriso diante da face da pessoa. Anani agora vem trazendo uma notícia muito triste. Anani vem então dizendo: ei, você não sabe o que está acontecendo lá. Invadiram tudo, queimaram tudo, quebraram tudo, colocaram fogo em tudo. E eu saí
sair correndo depressa para poder vir te ajudar. Ei, meu irmão, tu está numa posição bacana. Ajude a gente em oração, ajude a gente a tentar salvar até mesmo aqueles que ainda estão lá cativos. Já disseram que vão matar, já disseram que vão destruir, já disseram que vão detonar. Aleluia. Maravilha. Abaixa só um pouquinho, por favor. Amém? Amém? Então, quando Neemias começa a conversar com o seu irmão, Neemias, então, naquela conversa, ele começa a mudar o semblante. Mas quando ele muda o seu semblante, o seu irmão automaticamente já olha, já deixa o recado e já vai embora. O seu irmão volta de novo para sua terra. Mas Neemias, então agora ele começa a atender, meu irmão, minha irmã, ele começa a entender que a sua cidade precisa de refúgio, que a sua cidade precisa de força, que a sua cidade precisa de oração, precisa de busca, precisa de... E a palavra de Deus vem dizendo que Neemias, então agora, imediatamente, ele começa a jejuar, ele começa a orar, ele começa a buscar. Todo aquele que passa mediante uma dificuldade, quando imediatamente ele começa a buscar a presença de Deus, quando ele começa a prostrar-se mais a Deus, quando ele começa a orar mais a Deus, quando ele começa a jejuar mais a Deus, Deus então se atenta às preces dessa pessoa. Os tempos vão passando, Neemias ali trabalhando agora, chateado no palácio do rei Artaxerxes. Mas aquele homem, por nome de Neemias, ele tinha uma alegria dentro dele tão grande. E uma alegria, irmãos e irmãs, contagiante. Porque a própria Bíblia diz que quando ele chega mediante ao rei, o rei já nota imediatamente o seu semblante está mudado. Porque de fato Neemias está amargurado com a situação. E não é para menos. O proverbista vem dizendo em Provérbios capítulo 15, versículo 13, que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor o coração do espírito se abate. Neemias não estava com o coração alegre, então a sua face entristeceu. Então logo aquele rei já começa a perceber que tem algo errado. Imediatamente o rei já pergunta: mas o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Então aquele homem, por nome de Neemias, começa a se abrir para aquele rei. Artaxerxes agora, creio eu, que tinha um tempo, porque um homem daquela época que tinha o seu reinado a assumir, é um homem cheio de afazeres, um homem muito ocupado que não tem tempo para muita coisa, um homem que toda hora tem guerra, tem que traçar estratégia, tem que traçar, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento, porque a todo momento surge uma guerra, pastor Rinaldo. E assim hoje também é a vida do cristão. O cristão tem que ter um entendimento, porque a todo momento, a toda hora está sujeito a uma pedrada, a todo momento, a toda hora está sujeito a um levante, a todo momento, a toda hora está sujeito a uma cobrança. E não é fácil mesmo, porque quem é muito cobrado às vezes não consegue aceitar, porque a cobrança dói, a cobrança ela aperta, a cobrança ela espreme. Mas quando a cobrança vem para te justificar, quando a cobrança vem para te colocar nos caminhos, é porque vem diretamente do alto do reino dos céus. E agora aquela cobrança vem sobre a vida de Neemias, porque até então os seus pais lá atrás pecaram, e a cobrança vem sucessivamente sobre a vida daquele homem. Neemias agora começa a conversar com o rei. Ele fala: rei, preciso que o Senhor me entregue cartas para que eu possa atravessar para o outro lado do rio. Então o rei pergunta: mas por que você necessita atravessar? Porque de onde eu vim, meu rei, Jerusalém agora está passando por um processo difícil. Foi apedrejada, foi queimada, foi explodida. Os seus muros foram jogados ao chão. Agora então o rei decide fazer as cartas para aquele homem. O rei imediatamente faz uma carta a Asaf. Asaf era um guarda do bosque do rei, e pede para aquele homem liberar as madeiras para a construção. Quando aquele homem então percebe que ele recebe aquelas cartas, quando aquele homem percebe que ele consegue pôr as mãos naquelas cartas, ele imediatamente manda os melhores do seu exército partir com Neemias para Jerusalém.
Quem está entendendo a mensagem de amém? Glória a Deus. Então aqueles homens começam a partir com Neemias para Jerusalém. A Bíblia diz que ele chega em Jerusalém. E quando ele chega, ele começa a observar a cidade. O coração triste, o coração partido, o coração entristecido, amargurado. Um local que onde a pessoa nasceu, foi criada, cresceu, agora está passando uma necessidade muito grande. Ele então começa a pedir direção de Deus, pastor Amis, porque todo aquele que tem visão, ele não age com as próprias mãos. Eu vou fazer porque eu sei, não. Todo aquele que tem visão, ele age segundo a presença do Senhor. Porque todo aquele que enxerga que Deus está com ele, ele não fala, sai daí, João Vitor, quem faz é eu sei fazer isso, não. Porque quem conhece que Deus está na presença e na vida dele, ele olha, João Vitor, eu sei que por aí você pode até machucar, mas o Deus que está na minha vida, mostra que é para fazer dessa seguinte maneira, eu posso te ajudar? Porque quem tem visão não tem soberba, quem tem visão não se acha, quem tem visão tem humildade, pastor Amis. Aquele homem tinha humildade no coração dele. E a Bíblia diz que ele começa a passear agora sobre os portais daquela cidade. Os portais eram os locais onde entravam os principais, e tinha vários portais. Pelos fundos também saíam em estratégias de guerra. Mas ali quando ele passa, Neemias vai olhando portais queimados, muros jogados ao chão, o seu coração vai se apertando. Ei, eu vou dizer algo de Deus para você nessa noite. O coração está apertado, irmão Daniel. O coração está em conflito. O muro pode estar quebrado, o portão pode estar queimado. O homem vai olhar e vai falar, não tem jeito, não tem como, queimou, é só cinza. Ei, Deus está entrando hoje com a provisão aonde você necessita. Deus está entrando hoje com a provisão aonde Ele te trouxe aqui. Ele conhece o meu, o seu coração, o de cada um que aqui está. Ei, a palavra de Deus para você hoje é, ainda que tentaram queimar os portões da cidade, ainda que tentaram jogar o muro que você construiu pelo chão, Deus hoje te dá estratégia para se levantar e ficar de pé e pôr a obra que Ele começou na sua mão para ser vivida. Para ser vivida. Porque Deus é um Deus que te dá estratégia. Ele é um Deus que te dá estratégia, meu irmão. Ele cuida de nós, é uma magnitude que nós não possamos nem mesmo entender. Porque quando nós pensamos que está tudo tanto errado, é Deus cuidando de você. Irmã Thaís, quando nós pensamos que está tudo travado, não tem como mais caminhar, eu não posso dar um passo, acabou, é aqui não. É Deus te guardando. Porque Deus guarda da maneira dele. Eu não consigo enxergar ninguém sendo levantado se não estiver caído. Eu não consigo enxergar ninguém sendo curado se não estiver enfermo. Eu não consigo enxergar a porta se abrindo se ela não estiver fechada. Mas essas coisas elas vêm acontecendo na nossa vida. E por muitas das vezes nós murmuramos e não entendemos. Nós começamos a justificar a Deus, minha irmã, perguntando por quê, porque nós não aceitamos a situação. Mas Deus está dizendo, eu estou te guardando. A guerra não é sua, é minha. Porque foi Deus quem te criou, foi Deus quem te gerou. Deus não fez ninguém para sofrer. Deus não criou ninguém para passar dificuldade, necessidade, luta, não. Mas é necessário. É necessário muitas das vezes passar pelo deserto para que a vitória venha sobre a nossa vida. É necessário muitas das vezes passar pelo vale para que Deus se revela sobre a nossa vida. Mas ninguém aceita passar pelo vale. Eu não sei o que você está passando hoje. Se é uma situação financeira, se é uma situação no seu casamento constrangedora, o homem já falou, não dá mais para mim, eu tenho desgosto dessa casa, não. Quem tem que sair de lá é o inimigo, porque o que Deus constitui, Ele não divide glória com ninguém. O que Deus faz, meu amigo, minha irmã, é para a vida toda.
O que Deus trabalha, onde Deus põe a mão, é para a vida toda. Neemias agora olhando aquela cidade toda quebrada, toda queimada, jogada ao chão. Detalhe, Neemias e poucos homens, não muitos. Mas por que poucos? Quem se lembra da passagem de Gideão? Quando os amonitas foram ali para tentar destruir aquele povo, Gideão tinha milhares de soldados. Aí Deus falou: opa, não é todo mundo que vai aí não. Você não precisa de muita gente para caminhar. Você precisa de Deus, Pai e Espírito Santo. Você não precisa de pessoas. Não é o seu patrão que vai se vangloriar na sua vitória, não. Sabe por quê que essa luta está tão difícil? Sabe por quê que essa peleja está tão travada? Porque Deus ele não está permitindo o seu patrão pôr a mão para te ajudar. Porque quando você passar por essa luta, vão dizer: só passou porque eu ajudei. Não, aguenta mais um pouco, segura mais um pouco. Deus está olhando, Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está zelando. Aguenta mais um pouco. Sabe por que não permitiu o seu parente, até que é mesmo controlado, chegar até você e falar: eita, precisando de tanto financeiramente? Sabe por que não permitiu ainda? Porque Ele precisa que você passe por esse estado. Porque infelizmente, irmãos, é na hora que estamos mais abatidos, é na hora que estamos passando uma luta tremenda, tamanha, que nós olhamos para os muros e parecem ser intransponíveis, não conseguimos passar para o outro lado. É nessa hora que nós buscamos a Deus, que nós jejuamos, levantamos as madrugadas e começamos a falar do amor de Deus. Mas por que Deus deixa nós passar por essa situação? Porque Deus prova aquele a quem Ele ama. O ouro, para chegar no seu estado final, ele não vai chegar. O garimpeiro não vai na água, no rio, não vai pegar com a peneirinha, não vai sair uma pedra já lapidada. Não. Ela vai sair suja de lama, suja de barro, minério. Ela vai ter que ser lavada pelo Espírito Santo de Deus. Ela vai ter que ser passada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Ela vai ter que ser lapidada pelas mãos do olheiro. Você está entendendo a magnitude disso aqui? Você está entendendo o mistério de Deus levando pessoas aqui hoje? Deus está dizendo para mim e para vocês aqui nessa casa: ei, é Deus quem te trouxe aqui. E hoje, mais uma vez, Ele está lapidando homens e mulheres aqui dentro. Homens e mulheres que por muitas vezes pensou: está pesado, está difícil, eu vou largar o barco, eu vou pular, eu vou sair fora. Não, a ordem de Deus é: ei, a ordem que eu dei é dada, e inimigo não tem poder de retroceder aquilo que um dia Deus mandou. Sabe por quê? Porque ainda no Apocalipse ainda vai dizendo que a porta que Deus fecha, homem não abre, mas a porta que Deus abre, homem também não fecha. Homem não fecha o que Deus prepara para mim e para vocês. O poder humano não tem esse poder. As mãos humanas não têm esse poder. Cristiano, para agir a sua causa, ou a pessoa humanamente dizendo não vai conseguir. Tem que ter joelho, tem que ter busca. A Bíblia diz que quando o seu irmão Anani chega até Neemias, o que ele faz? Ele jejua, ele ora, ele busca. Mas por que temos que deixar a dificuldade bater sobre a nossa porta? Para começar a buscar a presença. Porque já não buscar a presença de Deus em alegria, em longanimidade, em gozo, paz, temperança. Por que não? Temos que deixar tudo desmoronar, né? Deus não te fez para sofrer. Aqueles homens agora, eles decidem começar a obra. E todo aquele que está na presença de Deus e decide começar uma obra, se prepara para o levante. A Bíblia vem dizendo que quando Neemias pega as madeiras, pega todos os instrumentos que estavam nas mãos dele, do exército que foi com ele, eles falam: vamos começar então? Vamos começar a obra. Se levanta contra eles 2 homens,
Sambalate e Tobias, homens que não eram qualquer um. O significado do nome Sambalate significa sim, dá a vida. E era um governador de Samaria, no tempo do império. Já Tobias, que significa Deus é bom, era governador de Amon, a leste de Judá. Mas o significado nem sempre é o que está no coração. Quem entendeu isso aqui? Nem sempre o que você vê é o que você é. Quantos homens vestidos de blazer, terno e gravata estão enganando os homens e mulheres por aí? Quantos homens se dizem cheios da presença de Deus, mas a própria Bíblia diz que vão ser falsos profetas? Homens que estão cheios de arrogância, de mentira, homens que só querem sangrar as vidas. Ali então, quando Sambalate e Tobias percebem que aquele homem decide então, no português mais claro, colocar, Camila, a mão na massa, aqueles homens se levantam, pastor Aguinaldo, enfurecidamente. Ninguém vai fazer nada aqui não. Pode parar com isso aí. Aí o outro já vem zombando. Não, deixa fazer. Dá para subir um raposo, o muro cai. Quer dizer, ele pode? O que é isso, irmão? Você está fazendo a obra porque Deus te chamou. Você está fazendo a obra porque Deus te escolheu. Você está fazendo a obra é porque Deus te escolheu a dedo para fazer hoje. Aqueles homens começam a irar-se. Aqueles homens começam a dizer e falam: para com essa obra, isso aí não tem mandado de ninguém. Neemias então continua a sua obra. A Bíblia vem dizendo que quanto mais eles tentavam travar a caminhada, quanto mais eles tentavam travar a obra, mais a obra caminhava. Ei, quanto mais tentarem parar o seu ministério, isso aqui é profético, só levanta a mão quem quiser receber, amém? Quanto mais tentarem parar o seu ministério, mais Deus vem te ungindo e te levando a sentir a presença dele. Quanto mais tentarem parar o que Deus tem na sua vida, mais Deus te coloca mediante a face dele. Quanto mais tentarem parar você de caminhar com Deus, mais Deus vai limpando, mais Deus vai tirando, mais Deus vai purificando, mais Deus vai abrindo caminho. Sabe por quê? Porque ainda que 1000 levanta a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Recebe e toma posse desse. O inimigo não vai ficar satisfeito. Ei, o inimigo não vai ficar satisfeito. Vai. Nunca. Porque ele sabe que ele já perdeu. E quem te escolheu foi Deus. O inimigo já sabe que ele já perdeu. E quem te escolheu foi Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você foi escolhido a dedo por Deus. Essa igreja poderia estar lotada, como aquela casa onde ele chegava lá em Cafarnaum, que veio o paralítico, trazendo por 4 amigos. A casa estava o quê? Cheia. Da mesma forma que hoje, lá Jesus estava no centro da casa. E aqui? Jesus está no centro. O mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã e sempre. Porque todas as coisas hão de passar, mas a palavra permanece para sempre. Ei, comece a entender que tudo vai passar. A luta é passageira. O problema é passageiro. Não desanime por pouca coisa. Está perseguindo? Deixa perseguir, continua na obra. Está julgando? Deixa julgar, continua na obra. Está batendo? Deixa bater, continua na obra. Está falando? Deixa falar, continua na obra. Porque quem te escolheu foi Deus, quem te chamou foi Deus, quem confiou em você foi Deus. O homem ainda pode duvidar do que Deus colocou na sua mão, mas quem não pode duvidar do que Deus te entregou é você. Você não pode ter dúvida do que Deus pôs na sua mão. Apenas confie. Levante a cabeça. Não é tempo de ficar brocochô. Não é tempo de ficar murmurando. Não é tempo de ficar com burburinho. É tempo de levantar a cabeça e marchar.
Amém? Convido os irmãos a ficar sobre os seus pés nessa noite. O horário já não espera. Falou Pedro, né? Amém, irmãos? Quem recebeu, diga amém. Quem recebeu, diga glória a Deus. Vamos agradecer a Deus com palmas e glórias em nome de Jesus.